Beleza, vamos começar a revisão então. Então olha só, como é que vai funcionar? Eu não tenho, para revisão, eu não tenho aula preparada, não tem porra nenhuma. Vocês vão fazendo pergunta e eu vou tentando responder. Se eu conseguir responder, beleza. A gente vai mudando de assunto, vai acertando as coisas. E à medida que as dúvidas forem satisfeitas, vocês vão passando para outras perguntas. Se não tiver pergunta, acabou a revisão. Bora para casa. Beleza? E aí, como é que vocês prepararam alguma pergunta? Professor, PH já a primeira aula, Sim. a primeira videoaula, foi uma dúvida assim, da maioria do pessoal, talvez alguns aí podem estar até agarrados até hoje. No vídeo, você instala o Windows Server. Certo. E daí, o que acontece? Não aparece nenhuma rede. E aí no vídeo, você fala que vai parar e vai resolver e volta quando tiver mostrado para não ficar tão ruim o vídeo. Quando Sim. você volta com o VMware instalado. Já resolvido. Exatamente. VMware, Machine, alguma coisa lá. Então, aí o pessoal ficou em dúvida do que fazer. Ah, tá. No caso, era aquela questão que a gente mandou para você no e-mail que você respondeu. Isso aí. Na placa de rede. Então, Dar um explicado em geral para o pessoal. para ficar registrado, né? O que eu fiz? Eu vim aqui na máquina virtual, em configurações. Aí, na placa de rede, o que estava pegando? Aqui em avançado, pô, essa máquina deve estar com o estado salvo, lá, tá vendo? Descartar estado salvo. Essa opção é equivalente a reiniciar ou desligar. Beleza, vou desligar o computador. Aí agora, ó, botão direito configurações, ou selecione e vai aqui em configurações. Aí, ó, entrei na aba de rede, aqui em avançado, não era esse tipo de placa que estava selecionado, tá vendo? Eu coloquei essa placa Pro 1000MT Desktop. Então, essa placa aqui, ela é reconhecida e instalada no Windows Server. Se eu não me engano, estava essa PCNet, que é a padrão, tá certo? Então, quando eu mudei para essa desktop, ao iniciar o Windows, ele já instalou a placa de rede, beleza? E aí, eu consegui fazer a instalação. Então, a alteração que eu fiz no vídeo foi justamente isso daqui. E aí no adaptador 2 eu coloquei a mesma placa, o mesmo tipo de placa. É um segundo adaptador, né? Pode ver que essa daqui está na minha rede sem fio lá, Dell Wireless. E essa daqui está na NAT, que não identifica a placa de rede porque ele já usa a placa de rede, né? Ele faz só um serviço de NAT. Então, todas as duas placas de rede, se eu precisar colocar os outros adaptadores, nesse caso eu tenho que mudar para essa desktop aqui, beleza? Próxima pergunta. Ali, tipo assim, quando você fez a pasta compartilhada, acho que teve até um problema que eu estava conseguindo fazer, que eu não estava conseguindo acessar a pasta compartilhada da minha máquina virtual, entendeu? Eu botava lá e não aparecia nada. Tá. Até instalar SQL, eu não estava conseguindo instalar SQL. Pasta compartilhada. Quando você criou, você deixou ela, esse botãozinho montar automaticamente? Deixei. Eu só não estava conseguindo acessar ela da máquina virtual. Mas criada estava assim, criada. Só que na máquina virtual eu não conseguia acessar de jeito nenhum. Será que você estava com o mesmo problema de placa de rede? Porque o que acontece? Quando você roda a máquina virtual, aí eu estou dando um play na minha aí para ela inicializar. O que acontece? Quando você roda a máquina virtual, essa placa, essa pasta compartilhada, ela é vista dentro da área de rede do seu Windows. Então ela não é vista tipo dentro do Windows Explorer, tá certo? Então
Engraçado, olha o formato que ficou a tela, né? Deixa eu ver se vai... loucura, hein? Então ela é vista dentro da área de rede. Então, se por acaso a placa de rede não estiver funcionando, ela não vai ser mostrada, entendeu? Deixa eu ver aqui como é que tá. Isso aí deve estar, porque ele está aplicando configurações, então deve estar, daqui a pouco deve chegar no formato certo. Então, geralmente é isso. Aí eu vou só conferir ali para ver onde você estava procurando a sua pasta compartilhada. Porque não tem muito mistério. É só adicionar lá, apontar onde é a pasta, a não ser que você tenha por acaso apagado a pasta no Windows, né, na máquina real. Mas não tem muito segredo. Ver aqui. Agora que é a tristeza. Olha só. Não era o IFRJ, Ih, caramba. Deixa eu tentar de novo. No lock fica desabilitado. Bom, deixa eu consultar meu arquivo aqui de senhas. Eu tenho um TXTzinho aqui. Senhas das máquinas virtuais. Ah, tá. Parece que vai. Engraçado que ela ficou nessa... Vamos ver o modo tela. Olha só que loucura. Agora acertou. Aí eu tenho que dizer por que ela foi desligada. Beleza. Aqui... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, a pasta compartilhada, no meu caso aqui, ó, ela tá ficando aqui, ó, em compartilhamento. Mas tá vendo que o endereço dela lá, ó, tá como F, mas ela é um endereço de rede, olha lá, //VB, né, que é do tá difícil de ver. VB alguma coisa, VBox alguma coisa, não sei. E aí ela apelidou de F, é ou F isso aqui? Então aí ela apelidou. Você não estava enxergando a sua aqui, porque inicialmente eu enxergava ela aqui, ó, tá vendo lá? Tá vendo? Dentro de rede eu enxergava a pasta compartilhada ali. Aí o meu, por algum motivo, ele acabou criando aqui uma espécie de atalho, né? Mas você enxerga ela via rede, tá vendo? Então o normal é você ver ela por aqui. Para colocar aquele atalho ali é só ir botão direito no computador, mapeado Aí já... Daqui mesmo já vai. Mas o normal dela, logo de cara, é você ver por aqui. Então talvez você tivesse procurado no lugar errado e ela estava lá, entendeu? Eu não sei se esse foi seu caso. Em questão do USB, por exemplo, assim, agora vai que não estava reconhecendo o USB, você colocava, só que você criava a porta lá do USB, só que a máquina não estava reconhecendo. Então, isso aí, o que acontece? A máquina virtual, ela tem que ter
é porque o programa da máquina virtual ela tem que conseguir conciliar ele com o seu USB, entendeu? Então, talvez o driver da máquina virtual não esteja compatível para reconhecimento do seu USB. Isso aí pode acontecer, entendeu? Aí você vem aqui em dispositivos, né, USB, e aí você aqui, ó, tá vendo? Tem algumas opções aqui para você marcar. E se marcando todas essas e o seu USB não for reconhecido, infelizmente o seu hardware não está, vamos dizer assim, não está incluso no hardware que o VirtualBox detecta, entendeu? Então aí você realmente não consegue utilizar o USB. Isso aí já é uma questão do VirtualBox, né? É igual aqueles dispositivos plug and play. Se você tem um hardware, sei lá, muito novo ou muito velho, que não está mais na lista de plug and play, quando você coloca ele não funciona, ele não instala. Aí você tem que pegar e ter o driver dele para instalar. Tá joia? Isso aí já é da máquina virtual. Dúvidas? Sim. No caso do banco de dados do Visual Studio, quando você chamava as variáveis próprias, no banco de dados tinha que a estatística tinha o código do carro corrida. E o carro corrida tinha informação das corridas. Deixa eu só ver aqui. Você já está falando lá no banco, né? Então vamos abrir o diagrama aqui. Beleza, a estatística está aqui. Isso, a estatística está aqui. Daí, no código do Visual Studio, você chamou uma estatística dentro do carro corrida. Na classe de model, né? É isso. Bom, vamos lá. Dentro do DAO, model, eu chamei dentro do carro corrida. E dentro da corrida você chamou uma... E dentro da corrida... Isso. O que acontece? Olha só. Uma lista. Aqui na corrida, a corrida tem uma lista de carro corrida. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Uma corrida tem uma lista de carros. Ou seja, eu estou fazendo esse relacionamento aqui, ó, de 1 para N. Certo? Uma corrida tem uma lista de carro corrida. Então, aqui, olha, na classe corrida, eu tenho uma lista de carro corrida, ou seja, um vetor de carros. Aí eu chamei de carros. Aí, esse vetor de carros, que é um vetor de carro corrida, aí cada carro corrida está ligado a um jogador, aqui, ó, o lado N para 1, uma pista, o lado N para 1, uma mesma pista, e a estatística, que é o lado N para 1. Aqui, engraçado que a estatística ficou ao contrário, né? Por que a gente fez a estatística ao contrário? Ah, tá. Nós fizemos a estatística ao contrário porque, na verdade, isso aqui é uma agregação. Olha só, a corrida acontece numa pista com um monte de carro, para ao final da corrida ter a estatística. Então, por causa disso, o lado N ficou na estatística. Por quê? Porque esse relacionamento aqui, ó, entre jogador, corrida e pista, acontece aqui no carro corrida. Então, isso aqui é a corrida. Certo? Depois da corrida, essa classe carro-corrida, ela representa a corrida de um carro. Então, depois dessa corrida de um carro, é gerada a estatística para ela. Certo? Então, se fosse ao contrário, o lado 1 fosse na estatística e o N fosse na corrida, eu teria que ter o tempo de cada um dos 8 carros da corrida.
Entendeu? E aí, teoricamente, esse cara viria antes desse. E aí não pode. O nosso jogo, a corrida acontece, aí cada carro que está na corrida, ao final da corrida, gera uma estatística para ele. Entendeu? Então aí, por causa disso, que quando eu gero a corrida, eu tenho uma lista de carros e pista que vão participar dessa corrida, e ao final quando cada carro vai chegando na linha de chegada, vai gerando para ele a estatística dele. Então a estatística ela nasce depois que o carro finaliza a corrida, certo? E aí vocês ainda abriram a possibilidade para mim de vocês quererem fazer estatística por volta. Lembra que vocês falaram? Então aí um carro que participa de uma corrida em uma pista, esse carro ele pode gerar várias estatísticas ao longo da corrida. Volta a volta, ou pedaço de como se cada pista tivesse um save de estatística. Aí primeiros 3 km da corrida, a parcial foi essa de tempo. Então você pode ir gerando as estatísticas que você quiser ali da corrida, entendeu? De cada carro. Mas aí os campos dentro do mobilidade não mudam, só o código muda. Só o código, cada estatística que você gera vai aumentar um código. E aí, esse código está ligado ao carro corrida, que é esse cara. Então, aí você sabe de quem está vendo aquela estatística. Obviamente, se você quiser fazer, por exemplo, estatísticas parciais, enfim, estatística de volta ou estatística de final de corrida, você vai ter que criar uma classe tipo aqui, uma tabela tipo, para tipar cada estatística. Aí porque depois você vai precisar agrupar. Eu quero saber, por exemplo, eu vou fazer você implementa no seu jogo lá uma classificação para saber quem vai largar na frente, quem vai largar em segundo lugar, terceiro lugar. Então, quando o cara está correndo, você pode buscar dados para ele dessas estatísticas para mostrar no cockpit lá para ele. Nesse primeiro, até essa primeira curva da corrida, você está com o melhor tempo. Aí o cara dá uma derrapada lá na curva e faz a próxima reta. Aí você fala para ele, nessa reta aqui, se você continuar com essa média de tempo, você vai chegar em último, você vai largar em último lugar. Ou você nem vai conseguir classificar para entrar nessa corrida. Entendeu? Então você pode ir tagueando cada parte do seu mapa de pista lá e criar um tipo de estatística para cada momento, entendeu? E aí você vai buscando dos carros, entendeu? Então, assim, só faltaria você ter uma tabela aqui, tipo, para você tipar cada estatística. E aí, obviamente, a estatística vai estar ligada a um carro e a um tipo. Aí você vai classificar, estatística de volta, estatística de término de corrida, estatística de melhor na curva, melhor na reta, melhor não sei aonde. E aí você vai marcando elas. Entendeu? E como que identifica? É só em casos que tem muita ligação assim ou tem uma maneira de identificar quando isso acontece? Quando isso acontece, o quê? Apesar de ter um campo, ele não vai no código a informação como. Então, na verdade, é o que eu tinha falado na primeira aula, na aula que a gente fez a parte de módulo. Aqui você faz diferente muitas vezes no módulo, porque aqui é o reflexo do relacionamento no banco de dados. Então você está vendo um modelo relacional. Porém, aqui na classe de model, você dá a visão do jogador ou da pessoa que vai usar o seu sistema para o jogo. Então, aqui você está implementando uma análise. Então, olha só, no banco eu consigo de uma estatística chegar ao carro. De uma estatística. Eu consigo de uma corrida chegar às estatísticas daquela corrida, ou chegar à pista, ou chegar... Mas do jogo, o cara não vai poder fazer isso.
ele vai ter lá o ranking, ele vai ter o que você fizer para ele. Mas no banco eu consigo ter informação cruzada de tudo quanto é lugar. Porque de qualquer tabela eu consigo enxergar a outra informação de qualquer tabela. Certo? Porque aqui só está relacionado. Então, se eu percorrer as relações, eu chego à informação que eu quiser. Porém, lá no jogo, o cara que está jogando, ele tem a visão do jogo. Então, é como ele enxerga o jogo. E aí, lá no jogo, ele não pode, por exemplo, ver estatística de outro jogador. Ele vai ver da dele. Ou ele não pode ter informação X. Ou ele só, por exemplo, ele só vai conseguir ver ranking. Mas ele não vai conseguir saber como é que você calculou o ranking. Então, o cara tem a visão dele como jogador. E aí, na visão dele como jogador, você, vamos dizer assim, se coloca no lugar dele para ver o que o cara precisa ver, entendeu? Para antever o que o cara precisa ver para o seu jogo. Então, por causa disso, você cria as classes da forma que vai proporcionar somente a visão que o cara vai ter que ter. Porque olha só, pensa bem, estatística. Da estatística, eu consigo, por exemplo, falar assim, eu quero saber qual é o tempo médio de corrida da pista 5. Eu consigo ver. Por quê? Porque eu calculo a média de tempo das estatísticas onde o código da pista é 5. E aí faço from tabela pista, inner join carro corrida, inner join estatística. Eu consigo ver. Mas para eu ver essa visão daqui para cá, eu teria que ter, por exemplo, cadê aqui, ó, a estatística, ela teria que ter um carro corrida, certo? Para eu ver o contrário, beleza? Então eu acabei de gravar a estatística minha de uma corrida. Aí eu falei, não, beleza, a minha estatística é essa. Aí eu quero ver qual é a média da pista. Então eu só tenho o objeto estatística na minha mão, eu quero ver a média da pista. Eu não tenho como voltar lá para descobrir qual é a pista, entendeu? Por objeto, não tem. Então eu tenho que ter um objeto corrida, porque aí a corrida, o objeto corrida, ele vai ter a lista de carro, corrida, aí o carro corrida tem estatística e tem pista. Aí eu consigo ver, tá vendo? Então, no banco de dados, pela estatística eu consigo ver a que pista ela está ligada, mas aqui no jogo não. Aqui no jogo eu vou trabalhar, na hora que eu estiver jogando, qual é a visão do jogador? Eu estou numa corrida. Então ele tem o objeto corrida. E aí do objeto corrida você anda pelos carros que estão correndo, a estatística de cada carro e qual pista você está. Entendeu a jogada? Então assim, fica diferente porque o banco você está modelando tudo que você precisa. A relação entre as coisas não é mais no mundo real, é no mundo do seu jogo, que se torna o seu mundo real, certo? Então, você está modelando as relações que acontecem entre as coisas do seu mundo real, que é o seu jogo. Porém, no seu jogo, você vê o que você passa para o jogador a visão que ele tem que ter. Imagina, a gente enxerga um volume de cores, que é uma fração pequena do volume de cores que existe no mundo, no universo. A gente ouve uma frequência que não é a frequência toda, a gente ouve só uma parte dela. Então, se a frequência for tanto para mais quanto para menos, você não ouve. Então, o seu entendimento de som e o seu entendimento de cores, de visão, ele é restrito, mas é o que tem para a gente. Então, aquilo para a gente é o nosso mundo. Agora, não significa que aquilo corresponda à realidade. Então, tá dando para entender mais ou menos o que eu estou falando? Você tem o seu banco que te possibilita tudo. Se você modelou o banco da forma correta,
você consegue extrair todas as informações que estão ali. Através de select, você consegue extrair qualquer tipo de informação que está ali. Porém, você não faz tudo quanto é select para jogar na sua aplicação. Você tem as visões que você quer que o seu jogador tenha em cima do jogo. Então aí você cria consultas para extrair essas visões para o cara. Entendeu? E é aquilo que ele tem. Certo? Então, em função dessas visões é que você monta a camada de módulo. Beleza? Se lá na frente eu quiser fazer um cockpit para todo mundo, todos os jogadores acompanharem tudo. Eu quero, enquanto eu estou correndo, eu quero consultar como é que está a estatística de tudo quanto é jogador. Beleza, eu vou ter que mudar o banco. Eu vou criar uma tabela de tipo aqui, vou ligar a estatística, vou criar a camada de model lá e vou começar a vir daqui do tipo para cá, para eu poder consultar tudo que está acontecendo. Eu quero ver dados históricos também durante a minha corrida. Eu posso querer consultar, posso querer dar um pause na corrida lá e ver. Beleza, aí eu vou ter que começar a dar outras visões também na minha camada de módulo. Aí eu vou ter que criar objeto, porque senão eu vou ficar sempre... Eu vou ter que percorrer sempre um caminho grande para eu ter algumas informações. Então, eu posso ter que mudar minha camada de módulo. Beleza? Tranquilo? Então, assim, o jeito do jogo é o jeito que você vai montar, obviamente respeitando os relacionamentos, mas o jeito do jogo é o jeito que você vai montar a sua camada de módulo. E isso vai ficar um pouquinho diferente mesmo do modelo de banco de dados. Beleza? Professor, daí no preenchimento das estatísticas, como que ela é preenchida do código? As estatísticas? Porque tipo, ela tem a coluna para uma corrida. Certo. Como que o código preenche essa coluna? Olha só, imagina o seguinte, você tá correndo. No nosso caso, só marca o final, né? Então você chegou na linha de chegada. Quando você chegou na linha de chegada, você está com o seu carro. Então você tem aqui o seu objeto carro corrida, que é o seu carro. Esse carro corrida, ele já ele já tem o jogador e o carro que você usou, ele já sabe qual é a pista e qual é a corrida, certo? O que falta aqui para criar uma estatística? Quando você começou a correr, o teu jogo, né, o teu player lá, ele começou a marcar o tempo da corrida. Então, quando você chegou na linha de chegada, você, vamos dizer assim, você colidiu lá com a bandeira de chegada, ou com a linha mesmo de chegada. Quando você colidiu, quando você passou por cima dela, você vai disparar um evento, cheguei. É o evento seu de chegada. Então você vai pegar o cronômetro que gerou, né, o tempo que gerou, vai criar um objeto estatística. Esse objeto estatística, ele só pede o tempo e o carro corrida. O carro corrida é você. Certo? Que é esse código aqui, ó. Então, você já tem o carro corrida, que é você tem o tempo, que é o tempo que o teu jogo demorou para o seu personagem chegar na linha de chegada. Porque os outros carros não estão sendo controlados por você. Então, você só tem a imagem dele. O teu jogo mesmo, a sua tela, é o carro que você está controlando. O resto é como se fosse cenário. Né? O carro está ali, ele existe e tal, você pode até fazer uma colisão com ele, você pode fazer outras coisas, mas o que você controla mesmo é só o seu jogo, é só o seu carro. Então você chegou na linha de chegada, travou o tempo, é como se você fosse dar um save ali, só que você vai dar um save de estatística. Aí acabou o jogo para você. Aí você vai ter um tempinho para guardar todos os carros cruzarem a linha de chegada para ele ir montando lá vamos dizer assim, a colocação da corrida, né? Quem ganhou o quê? Beleza? Então,
você vai montar a estatística porque você tem todos os dados que você precisa para montar a sua estatística. E cada carro vai montar a sua. Entendeu a jogada? Daí o código do campo corrida ele vai, aquela variável estatística vai mudar para esse banco de dados. Isso, aí porque você só tem que ter um timer, né? E o seu jogador, ele está entrando numa corrida. Então ele vai ter que se relacionar que ele vai gerar um carro corrida para você. Então o que você vai precisar? Esse código aqui, que ele vai ser gerado para você. Quando você conectar no jogo e for participar de uma corrida, você vai fazer esse relacionamento aqui, ó. Você, jogador, vai entrar numa pista e numa corrida. Vai ser aberta uma corrida numa determinada pista com vários jogadores. E você é um jogador deles. Então isso aqui vai estar no banco para iniciar a sua corrida. Certo? Então você vai ter esse código aqui para você trabalhar no seu jogo, para criar o objeto da corrida no seu jogo. E aí, acabou a corrida, você chegou na linha de chegada, você já marcou o seu tempo, você vai informar seu código, o seu código que vai estar aqui e o seu tempo para a estatística. Aí ele gerou uma estatística para você. Entendeu? Tranquilo? Ficou respondido ou ficou meio agarrado? Uma dúvida que eu tenho na primeira aula, que no caso eu botei, não conseguia comprar na videoaula. A ligação que tem do IP com o número de host. Do IP com? O número de host que dá para botar. Olha só, beleza. Deixa eu abrir aqui um PowerPoint para conseguir te explicar. Olha só, o nosso endereço IP, que é o que você conhece por aqui, ó, nosso endereço IP, ele é formado por 4 octetos. Então, cada octeto é separado por um ponto, tá certo? Então, eu tenho o primeiro octeto, o segundo octeto, o terceiro octeto e o quarto octeto, beleza? Cada octeto, ele chama de octeto porque ele é formado por um número binário de 8 bits. Certo? Então, esses 8 bits, transformando esse binário de 8 bits para um número decimal, você consegue fazer um número entre 0 e 255. Então, são 256 números, só que vai de 0 a 255. Beleza? Então você pode ter um número aqui de 0 a 255, aqui de 0 a 255, aqui também e aqui também. Beleza? Como é que eu sei a quantidade de hosts que cabe em um determinado IP? Eu sei da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Olha só, para eu trabalhar com as classes de rede, eu defino uma máscara, beleza? Essa máscara, o que ela faz? O número dessa máscara significa para mim o seguinte: o endereço IP, parte dele, um pedaço dele, é destinado a endereçar a rede e parte dele é endereçada a endereçar o host, ou seja, um dispositivo que está dentro de uma rede. Beleza? Então, na máscara de rede, quando eu tenho todos os bits de um determinado octeto em 1, significa que aquele octeto vai endereçar a rede. Quando eu tenho bits em um determinado octeto setados em 0, significa que aqueles bits vão endereçar a host.
E isso eu estou falando não do endereço IP, eu estou falando dos bits da máscara de rede. Então, por exemplo, essa máscara aqui, ó, 255.000, significa que todos os bits desse primeiro octeto estão centrados em 1. Então eu faço o número 255. Já esses 3 bits aqui, ó, esses 3 octetos seguintes, todos os bits deles, os 8 bits desse cara aqui, estão centrados em 0. Então tudo 0 eu faço o número 0. Certo? Aqui também, tudo 0 eu faço o número 0. Tudo 0 eu faço o número 0. Então, como é que eu sei o que rola nesse IP aqui? O que rola é que esse primeiro octeto é endereço de rede e os 3 últimos octetos são para host. Então aqui, ó, o 10 é a rede e significa que esse 000 é o host 000. Certo? Bom, como é que eu sei o número de hosts que cabem numa rede? Vou pegar essa máscara aqui, ó, 255.255.255.0. Significa que esse octeto, todos os bits estão em 1. Esse octeto, todos os bits estão em 1. Esse octeto, todos os bits estão em 1. E esse octeto, todos os bits estão em 0. Quantos bits estão em 0? 8. Então, como é que eu faço a minha fórmula? Ó, 2 elevado à quantidade de bits da máscara que estão em 0. Então, são 8 bits. Igual, ó, 256. Porém, eu perco 2 hosts, que é um para endereçar a rede e o outro para endereçar o broadcast. O que é o broadcast? É o IP reservado para que os outros computadores, para que todos os computadores da rede se comuniquem. Então, esse endereço, ele serve para quê? Imagina esse endereço sendo um alto-falante. Você fala no microfone, aí joga no alto-falante e ele espalha para todo mundo. Então, assim que você se comunica na rede. Seu computador quer mandar informação para um outro computador na rede, você fala no microfone, ele joga no alto-falante, o alto-falante, que é o broadcast, o endereço de broadcast, ele espalha para todo mundo. Aí, tipo assim, ó, fulano, a placa do carro, igual acontece às vezes em shopping, o carro de placa tal, acabou de sofrer um acidente. Alguém foi tirar o carro da vaga lá e bateu no carro. Pô, a mensagem é do seu carro? Não, então você toca o foda-se. Você nem liga. Né? Você ignora. Ah, não é do meu carro, ou eu vim de moto, eu quero que se dane. Ou eu vim de ônibus, não estou de carro, dane-se. Só que o dono do carro, né, já bate aquele desespero no cara, né? Aí o cara já sai correndo e vai para o estacionamento. Certo? Então, é exatamente isso que acontece na rede. Você vai transmitir uma coisa, é como se você fosse falar nesse microfone. Aí, o que você vai transmitir vai para o endereço de broadcast e aquilo espalha para todos os hosts da rede. Porém, os hosts que aquela mensagem não está destinada a eles ignoram a mensagem. E o host que tem o endereço dele, é o endereço de destino da mensagem, ele recebe e processa a mensagem. Certo? Então, por causa disso, eu perco 2 hosts. Um para endereçar a rede e o outro para endereçar o broadcast. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Sempre eu vou pegar da máscara de rede, eu vou fazer 2 elevado ao número de bits que está em 0, menos 2. E aí vai me dar a quantidade de hosts que cabe na rede. Tranquilo? Beleza, então. Galera, dúvidas? Quando você acaba de criar você
servidor, tipo assim, você ingressar todas as máquinas nele, as duas máquinas, tipo assim, se conectavam automaticamente quando você trocava o número lá nas portas dela. O meu filho na fazer, uma foi e a outra não, mas tipo assim, estava idêntico. Tá, olha só, o que acontece? O servidor estava funcionando e aí a máquina cliente não estava indo. Beleza, o que acontece? Deixa eu sair aqui. Beleza, o que geralmente... Agora eu lembrei assim, FRJ... Isso é uma coisa, de certa forma, comum. Quando você vai colocar uma máquina cliente na rede, o que ela faz? Você configura essa máquina cliente e quando ela vai entrar na rede, ela manda um broadcast, ela manda um pacote para a rede chamado pacote de difusão, dizendo, estou entrando na rede e eu preciso ser configurado. Então, ele manda esse pacote, chama pacote de difusão. Ele manda o pacote de difusão para a rede e aí um servidor DHCP responde esse pacote. Beleza? Veja bem, como nós configuramos a nossa placa de rede para aparecer como um computador à parte na rede, então esse computador à parte pode, ao invés de estar pegando a nossa rede virtual, a nossa rede de máquinas virtuais, ele pode estar pegando o IP da rede real. Certo? Então, eu posso estar tentando colocar aqui, o meu... Esse caso, ele entrou na rede Nozes, tá vendo? Apesar que agora não está. Não está na rede. Mas olha só, eu posso desativar, ativar aqui novamente para ele pedir dados da rede. Olha lá, ele entrou de novo na rede Nozes. Mas ele poderia ter pego a rede do IFRJ. Ele pode estar sendo, toda hora que eu tento configurar ele pode estar entrando, ao invés da minha rede da máquina com Windows Server, ele pode estar insistentemente entrando na rede do IFRJ. Por quê? Porque aqui também tem um servidor DHCP que vai fornecer configuração de IP. Não significa que... eu pensava muito isso. O meu servidor DHCP está dentro da mesma máquina que a outra máquina virtual está pedindo IP. Então, por proximidade, né, você vai pedir uma caneta. Eu peço para ele aqui, eu não vou pedir para o cara que está lá no fundo da sala, porque ele está mais perto. Se ele não tiver, aí eu vou por proximidade, vou pegar uma caneta emprestada de quem está mais perto de mim. Só que isso não acontece. Por quê? Porque quando você manda um broadcast, isso vai para todo mundo. Certo? Então, esse broadcast ele vai para todo mundo e todo mundo tem a chance de responder primeiro. Certo? Então, você pode estar pegando endereçamento de outra rede. E aí, sendo outra rede, você não consegue enxergar o seu servidor. Por quê? Porque aí você passa a ter que ter um roteador para rotear essas duas redes, para fazer com que essas duas redes consigam se comunicar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, no adaptador de rede, em propriedades, né? E aqui no IP, e setar isso na mão. Aí você coloca o IP, a máscara, tudo como se o próprio servidor DHCP da máquina virtual ele estivesse fornecendo as informações para você. Então você vem e seta aqui tudo na mão. Deu ok? Beleza? Ficou configurado? Deu ok? Tudo certinho? Beleza, testou a rede, está funcionando? Volta aqui e manda obter IP automaticamente. Porque aí ele já aprendeu.
E aí ele vai dar preferência para a sua rede da máquina virtual, tá certo? Então, não está entrando, beleza. Você falou assim, pode estar pegando. Se eu estou na minha casa, pode estar pegando do roteador de casa. Se eu estou na rede do IFRJ, pode estar pegando dessa rede, que alguma ele está pegando. Então, você pega e se ele sumiu esse sinal aqui, né, de que não está pegando rede, alguma coisa ele está pegando. Então, eu tenho que pegar e ensinar para ele. Aí eu venho, coloco tudo manualmente, beleza, uso um pouquinho a rede, aí volto e coloco para ele obter automaticamente. E aí ele vai pegar. Beleza? Tranquilo? Beleza. Mais dúvidas aí? Como é que é feito, mas aquele cálculo que o senhor faz para saber quantas gente estão conectadas naquele texto de classe A, B ou C? Como é que eu calculo quantas redes? Naquele lance que o senhor fez, tipo, IPv6 68, 92.68.0, aí para saber qual vai ser o space que vão sobrar. Para eu saber quantos IPs vão sobrar. Tá, olha só. Vamos fazer assim então. Ih, caramba. Vamos fazer assim então. Ó. Espera aí que a máquina está muito lenta. Eu tô dentro da máquina virtual e tô achando que eu tô. Deixa eu fechar. Beleza, olha só. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que ter em mente as classes de IP, certo? Então eu tenho classe A, que vai de 10.0.0.0 a 10.255.255.255. Eu tenho a B, que vai de 172.16.00 até 172.31.255.255. E eu tenho a classe C, que vai de 168.00 até 192.168.255.255. Beleza? Beleza. Se eu utilizar, vou até dar um espaço aqui para ficar todo mundo na mesma marcação. Beleza. Se eu usar as máscaras padrões de cada rede, então olha lá, máscara padrão de cada rede, 255.0.0.0 255.255.00 e 255.255.255.0. Se eu usar a máscara padrão de cada rede, a coisa já está basicamente decorar, né? A classe A eu só posso fazer uma rede, porque o IP inicial e o final não tem variação, tá vendo? Aqui, ó. 255, só esse cara aqui, ó, esse primeiro octeto é endereço de rede. Então de 10 a 10 só tem um. Então eu só consigo fazer uma rede. A classe B também, ó lá, os dois primeiros octetos são para rede. Então, como ela varia de 16 a 31, inclusive o 16 e inclusive o 31, eu só consigo fazer 16 redes. A classe C varia, olha lá, são os três primeiros octetos, só que esse é fixo, esse 192 é fixo, 168 é fixo, o 0 que varia de 0 a 255. Então, de 0 a 255 eu tenho 256 redes, certo? Então, se eu usar os IPs sem submáscara de rede, aí eu tenho
já os valores padrões, olha lá. Cabe uma rede, 16 redes, 256 redes. Agora, se eu usar uma máscara dada aí pelo professor, vamos pegar aqui, fala um número de máscara qualquer entre 8 e 30. Chuta um número aí qualquer. 22. Então eu tenho a máscara aqui, ó, barra 22. Vamos fazer ela do zero. Barra 22 significa que a máscara, ela é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Essa é a minha máscara em binário. É uma máscara barra 22. O que ela vai traduzir para mim em máscara? Aqui, ó. 255. Ponto. 255. Ponto. Aí agora eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits em 1. Então, vamos quebrar esses 6 bits aqui, olha. Ó, vamos quebrar aqui, ó. Vou dar 3 espaços, né? 1, 2, 3. 3. 1, 2. Opa. Esse aqui ficou 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Beleza. Vamos colocar o valor de cada um. Lembra que eu falei para vocês, ó, começa lá no primeiro em 128, ó, 128. Vamos dar mais espaço. Esse vale a metade, 64. Esse vale a metade, 32. Esse vale a metade, 16. Esse vale a metade, 8. A metade, 4. A metade 2, a metade 1. Beleza? Então, olha lá, eu tenho aqui a soma dessa galera, certo? Então, como é que vai ficar a soma dessa galera? Olha lá, 128 mais 64 mais 32 mais 16, mais 8, mais 4. Eu tenho 252. Beleza? Então, aqui a máscara ficou 252.0. Então, minha máscara ficou 255, 255, 252, 0. Beleza? Aí, olha só que interessante. Os dois primeiros octetos são rede. Esse cara, então ficou aqui, ó. Esse cara é rede. Opa, ele é rede. Esse cara aqui também é rede. Esse cara aqui, olha, ele é parte dele rede e parte dele host. E esse cara aqui todo é host. Beleza? Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Quais classes eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar IP da classe A? Posso. Porque, ó, rede. Então, esse 10 aqui, ó, ele não está quebrado em rede host. Então, ele vai se manter 10. Eu posso utilizar ele. Porque aqui, ó, eu vou quebrar esse cara aqui em rede host. Certo? Então, teoricamente, eu posso utilizar a classe A. Eu posso utilizar a B? Posso. Porque aqui, ó, rede, esse cara que é rede host. Então, ele vai quebrar ali. Posso usar a C? Posso, ó, rede host. Beleza? Então, eu posso usar, nesse caso aqui dessa máscara, eu posso usar qualquer octeto. Exemplo de um que eu não poderia usar qualquer octeto.
Vamos pegar aqui o /9. /9 é o primeiro octeto para a rede e só um bit do segundo octeto. Aí o que acontece? Eu posso usar a classe A? Posso. Mas a B vai dar para usar? Não. Ó, um octeto aqui dá quantas subredes? 2. A primeira começa em 0, a segunda começa em 128. A que começa em 0, eu já me fudi aqui, porque esse cara, o range dele inicia em 16. E a que começa em 128, eu me fudi de novo, porque esse cara, o range dele termina em 31. Então eu não posso usar a classe B. A classe C eu posso utilizar? Não, porque esse número aqui, ó, do segundo octeto, ele é fixo, de início e fim. Então o /9 vai me restringir a usar a classe A. Tá vendo como é que eu defino? Tipo, nesse caso aqui, eu não tenho restrição de uso de classe nenhuma. Eu posso usar IP da classe A, da B e da C. Então, qualquer resposta dada nesse caso está certa, desde que a montagem da rede esteja correta, certo? A divisão lá esteja correta. Porém, eu posso utilizar qualquer faixa de IP. Então, a primeira coisa que você tem que ver, depois que você definiu isso aqui, é quais classes de IP eu posso utilizar. No nosso caso, a gente viu que a gente pode usar qualquer uma das 3. Se fosse um /9, a gente já teria eliminado a B e a C e a gente ia ter que usar a A. Aí, se eu usar B e C, está errado. Beleza? Eu teria que usar A. Beleza. No nosso caso, a gente pode usar qualquer rede. Qual classe que vocês querem usar? A C. Então, ó, 192.168.0.0. Em qualquer que seja a situação, essa é a primeira rede. Beleza? Beleza. Então, esse 0 aqui é todo para host. E esse cara aqui, olha, ele é todo para... ele é rede e host. Tá certo? Aí eu vou contar aqui para ele o seguinte: quantos bits eu tenho para host? 2 bits. Então, 2 elevado a 2, 4. Certo? Beleza. Eu tenho aqui quantos bits para rede? 6. 2 elevado a 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer na calculadora, que eu sou, em matemática, eu sou uma coisa horrorosa. Ó, cadê Lipa? 2 elevado a 6, 64. Beleza? 2 a 6 é 64. Então, se 2 a 6 é 64, significa que eu vou pular de rede em rede a cada 64. E aí, por que eu perguntei para vocês quanto que é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 é 4, não é? Então, eu pulando de rede a cada 64, quantas redes eu faço? 4. Joia? Então, ó, 64 termina a minha primeira rede, 63 termina a minha primeira rede, em 64 começa a segunda. Em 127 termina a segunda rede, em 128 começa a terceira. Em 191 termina a terceira e 192 começa a quarta rede. Eu consigo fazer 4 redes. Tá vendo? Então, se eu faço, eu gosto mais de fazer assim, ó. Conto o número de bits que está em 1. E aí faço 2 elevado a esse número de bits. Vai me dar um número x. Esse número x é o número de saltos de uma rede para outra.
Tá certo? Então, nesse caso deu 64. Se tivesse um bit a menos aqui, ia dar 32. Aí quer dizer, a primeira rede começa em 0, vai a 31, a segunda de 32 a 63, depois de 64 a 91, de 92 a 127, 128 a 100, aí já me fodeu, já esqueci quanto que é. Mas entenderam a jogada? Eu vou saber no meu salto. Então aí eu já começo lá. A primeira rede é o 926800, a segunda rede 192.168. Aí como vai ser de 64 a 64, é 64.0. Aí vamos fazer aqui, ó. IP inicial 192.168.0.1, IP final 192.168. Veja, é esse cara aqui menos 1, menos 2, aliás. Então, ó, o 64 caiu para 63. O 0 menos 2 vira o 255, 254. Então aqui, ó, 254. Aí o meu broadcast vai ser esse cara aqui menos 1. Então se eu tiro 1 daqui, eu jogo esse cara para 255 e esse cara para 63. Então ó, vai ser 192, 168, 63, 255. A máscara sempre vai ser essa daqui, né? 255, 255, 252, 0. E aí a próxima rede eu continuo na mesma situação, ó. 192, 168, aí 64, 1. Depois vai 192, 168, 127, 254. Depois vai 192, 168, 8, 127, 255. E aí eu vou para a próxima rede. Aí pergunta, quantos hosts cabe em cada rede dessa? Aí volta lá para a calculadora, né? Eu tenho aqui, ó, 8 bits setados em 0, mais 2 bits setados em 0. 8 e 2, 10. Então, ó, 2 elevado a 10 menos 2. Cabe 1022 hosts em cada rede dessa. Quantas redes eu vou fazer? Quantas sub-redes eu vou fazer? 4. Então, aí eu possibilito eu ter 4 sub-redes de 1022 hosts em cada rede. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, quando eu vou criar uma rede para ligar 2 roteadores. Imagina o seguinte, eu tenho aqui, ó, rede 1. Então, ó, eu vou criar uma nomenclatura aqui, ó, roteador rede 1. E aí, esse roteador está ligado através de um cabo ao roteador da rede 2. Beleza? Então, eu quero criar uma rede que eu coloque um IP na ponta desse roteador e o outro IP nessa outra ponta desse roteador. Então, a rede são esses 2 hosts aqui, ó. Um IP para cá e um IP para cá. Por que eu quero fazer isso? Porque eu não quero correr o risco de ter um terceiro host aqui nessa rede. Porque senão a minha rede fica falha. Certo? Entenderam a ideia? Ó, eu estou ligando aqui, ó, a rede do IFRJ Paulo de Frontin com a rede do IFRJ Rio de Janeiro. Beleza? Então, rede 1, Paulo de Frontin, rede 2, Rio de Janeiro. Pô, eu não posso correr o risco de um outro host qualquer entrar nessa rede. Pô, é uma rede privada, é uma rede entre
a matriz, sei lá, vamos chamar de matriz, Rio de Janeiro, e uma filial, Paulo Frutti. Beleza? Então, qual é a máscara que eu vou colocar? Eu só posso ter 2 hosts nessa rede. Oi? Não, máscara de rede. Qual é a máscara que eu vou colocar? Vou copiar essa daqui, aqui para baixo, só para a gente alterar ela, né? Não precisar escrever tudo de novo. Mas qual máscara que eu deveria colocar? Lembra, eu só quero que tenha IP para esses 2 hosts. Oi? Barra 30, muito bem. Eu vou colocar a máscara barra 30. Então, como é que vai ficar? Ó, o binário vai ficar assim, ó. Ó. Beleza? O binário vai ficar assim. Dá para eu escolher qualquer máscara de rede aqui. E aí, vamos deixar só assim para a gente ver que é uma nova coisa, né? Por que eu vou colocar barra 30? Porque aí, pensa bem, a máscara barra 30, eu faço tudo bem, eu continuo fazendo 4 redes, certo? Porém, quantos hosts cabe por rede? Ó, quantos hosts cabe por rede? 4 menos 2, ó, 2 bits elevado a... Qual é a quantidade de bits para host? 2. Só tem na máscara 2 em 0, menos 2. Então aqui, ó, eu só consigo colocar 2 hosts nessa rede. Um host é esse roteador, o outro host é esse roteador. Beleza? Então, embora vá até 32, né, são 32 bits, veja bem, eu não posso querer desenvolver a rede de Portugal, né, a rede desenvolvida na Faculdade de Coimbra, que ela tem a máscara barra 31. Nessa rede eu não posso desenvolver, né? Por quê? Porque essa rede, olha como é que ficaria. Olha aqui, quantos hosts cabe nessa rede? Ó? 2 elevado a 1 menos 2, 0. É a rede desenvolvida lá em Portugal. Por quê? Eu perco, só tem 2 IPs para essa rede. Eu perco um para endereçar a rede e um para broadcast. Fodeu, eu não consigo colocar marca nenhuma nessa rede. Então a rede de menor host possível é a barra 30. Certo? Porque a barra 30 dá para eu colocar dois hosts só nessa rede. Tá? Parece que ela não é usada, mas ela é usada, porque quando você contrata um link na Embratel, eles te dão uma rede barra 30, que é a rede da Embratel até a tua rede privada. Entendeu? O seu link lá é barra 30, é esse que você tem que configurar na ponta do seu roteador. Certo? Para nenhum outro host entrar ali naquele meio. Beleza? Então, ficou respondido como é que você calcula a quantidade de hosts, a quantidade de redes que você pode fazer e tal? Beleza. Galera, mais dúvidas? Dúvidas? Tranquilo, então? Fechou? Naquela. Como é que se diz? Eu fiquei meio curioso como é que eu tiro as coisas do SQL certo lá do banco de dados e passo para o Visual Studio.
lá na. Tá, lá no... Fazer as classes tudo certinho, depois de fazer sem a videoaula assim, aí eu fui olhando e pronto, não sou nada, sabe? Entendi. Olha só. Bom, primeira coisa, vamos fechando aqui o que a gente não vai precisar. Ó, eu vou pegar exemplo aqui com esse jogador, tá? Então vou pegar a classe model jogador. Primeira coisa, você vai criar uma classe de model, certo? A classe de model, ela vai ter duas funcionalidades. A primeira é todo o atributo, né, todo o campo que você tem no banco de dados vai virar um atributo com getSet na sua classe de model. Então você está criando aquele atributo encapsulado aqui na sua classe de model. Segunda coisa é que se aquela classe estiver relacionada com outra classe, você vai fazer o relacionamento dela. Então, se for de n para 1, você vai criar um objeto simples representando um objeto da outra classe. Se for de 1 para n, né? No caso aqui eu tenho em corrida com carro corrida, aí você vai representar esse relacionamento com uma lista de objetos, porque aí você faz o n, beleza? Tranquilo? Veja bem, nesse momento você tem que dar a visão do jogo no relacionamento. Então, vocês não fazem diagrama de classe, né? Ou não fazem, né? Para fazer jogo. O diagrama de classe, ele te dá muito bem essa ideia. Porque quando você faz o diagrama de classe e você faz um relacionamento entre as classes, o que você faz no diagrama de classe? Você pega a sua camada de model e cria um relacionamento entre as classes muito parecido com os relacionamentos do Mecha. Porém, ali você faz esses relacionamentos indicando o fluxo de dados, que é isso que pelo que eu estou percebendo, está gerando dúvida em vocês. Eu estou abrindo o Asta aqui para poder tentar exemplificar isso melhor. Um pouquinho que, como está com um monte de coisa aberta, ele vai demorar um bocadinho para abrir. Mas, enfim, você representa, quando você faz as suas classes de entidade, o fluxo de dados que vai ter na tua aplicação e a visão do cliente ou do seu usuário, no caso da pessoa que vai jogar o jogo. Então, como é que é um diagrama de classe? Ó, eu vou criar aqui, ó, class diagram, né, um diagrama de classe. E aí, esse diagrama de classe, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho uma classe A e uma classe B, tá certo? Então, se essas classes forem relacionadas, por exemplo, eu tenho lá, sei lá, carro e jogador, são as minhas classes lá de model, certo? Porém, veja bem, o jogador, ele escolhe um carro, mas em nenhum momento no jogo, o carro vai dizer, ó, eu pertenço ao jogador tal. Não tem isso. Então, quando eu vou ligar jogador a carro, eu vou ligar assim, ó. O que me indica isso? O fluxo de dados é de jogador enxerga carro. Carro não enxerga jogador. Se eu ligasse assim, ó, assim, é um fluxo bilateral.
carro enxerga jogador, jogador enxerga carro. Ou eu poderia criar, tem gente que gosta de criar assim, ó. Seta apontando dos dois lados. É a mesma coisa de não ter seta para lugar nenhum. Então, se fosse assim, eu teria que fazer lá no Visual Studio o seguinte: aqui em jogador, uma variável do tipo carro, certo? E aqui em carro, eu teria que fazer isso aqui, ó. Aí eu estou representando o fluxo bilateral. Carro enxerga jogador, jogador enxerga carro. Tá certo? Eu montei o relacionamento dos dois lados. Beleza? Porém, o que determina isso? Quem determina isso é o meu mundo real. Então, o nosso mundo real não é o mundo real, é o mundo do nosso jogo, né? Então, quem determina isso vai ser a mecânica do jogo, a história do jogo, como o jogo vai proceder. Então, como o nosso jogo, vocês falaram que o cara se loga e aí ele se cadastra, se loga, e depois ele escolhe o carro que vai ser dele para a vida inteira. Então, o carro não vê quem é o dono dele, certo? Então, quando você está fazendo lá o diagrama de classe, você define essas visões muito bem, certo? Igual aqui, ó, a gente tem no nosso MER, isso aqui, ó, uma corrida acontece numa pista e liga vários carros corrida. Então, eu tenho aqui, ó, no diagrama, eu teria aqui pista, corrida, e aí eu teria isso aqui, ó, uma classe associativa, ó, que é o nosso carro corrida. Tá vendo? Aí eu ainda fiz a ligação errada. Tá vendo que ele tá lendo aqui, ó? A seta tá indicando que se lê, ó, pista se relaciona com corrida. E aí, no meu entendimento, uma corrida acontece numa pista. Então aí eu tenho que mudar isso aqui. E caramba. Acontece, né? E aí a seta vai para o outro lado. Então, no meu caso, eu não sei mudar a porra da seta. Deixa eu ver se tem associação entre B e A. Associação entre A e B. Eu teria que mexer aqui. Mas a ideia seria essa. Então, a associação lá entre carro e corrida gerou essa classe, que no nosso caso é a carro corrida. Tá vendo? Então, quando você o processo, quando você está por exemplo, no curso de TI, você fez o seu MER no banco de dados, você vai transformar esse MER num diagrama de classe, que é o diagrama que vai expressar as visões e os relacionamentos entre as classes da camada de model. E aí você vem e cria a sua camada de model. Tá certo? Então, por causa disso que gerou a primeira pergunta dele, por que ficou diferente? Porque aí eu implemento, na hora de eu relacionar, eu implemento as visões. E essas visões, aqui eu consigo colocar o seguinte, aqui, ó, multiplicidade, ó. Um jogador escolhe só um carro. E um carro pode ser escolhido por 0 ou vários jogadores. Tá vendo? Eu também escolho a multiplicidade.
Então, essa seta me indica que na classe jogador tem um objeto do tipo carro, a seta está me indicando, e a seta está me indicando que esse objeto do tipo carro aqui é um objeto simples, não é um vetor. Se isso aqui fosse assim, ó, me indicaria que nessa classe jogador tem uma lista de carros. Tá certo? E aí você monta as suas visões. Então, feito isso, você tem a sua camada de model. Feita a camada de model, você vai fazer a conexão com o banco, que isso vai servir só para você ter um caminho entre a tua aplicação e o banco de dados. Então, eu não vou assim nem falar muito dela, porque isso aqui é um trecho de código padrão que eu já coloquei parte desse trecho, inclusive na prova de vocês, que não tem cabimento você, tipo assim, ter que decorar isso aí. Isso aqui, pô, é basicão em todo lugar, não vai variar de aplicação para aplicação, de jogo para jogo, vai ser sempre isso aqui. O que vai variar é a classe lá de controle de jogador, que é aqui que você vai fazer realmente a coisa acontecer. Você vai usar aquela conexão para enviar ou trazer informações para o banco de dados. Beleza? E aí, nesse enviar e trazer informação para o banco de dados, vai ser sempre da mesma forma. Para enviar, você cria um SQL, né? O comando SQL que você vai mandar para o banco. A variável command é a variável responsável por pegar esse comando, tá? E fazer o envio dele para o banco sem esperar retorno. Então aí você cria um comando, passa o SQL, manda conectar, troca os valores de parâmetro pelos parâmetros, certo? E o execute non query é o cara que vê que, ó, depois que está tudo pronto, você já criou seu comando SQL, já criou o command, já trocou os parâmetros, tudo, aí o execute non query é o comando que você faz. Então agora está na hora de enviar esse SQL para o banco de dados. Praticamente a mesma coisa acontece quando você vai fazer uma consulta, né? Então, por exemplo, eu vou buscar um jogador. Pô, é praticamente a mesma coisa, ó. Criei o meu comando SQL, fiz a variável command, troquei os parâmetros e aí vem a pequena diferença. Porque quando você manda uma consulta para o banco de dados, você espera um retorno dela. Você está consultando, então você espera que venha um retorno. E aí entra a variável header. E no lugar do execute non query, é um execute header. Ou seja, você está dizendo para o banco, estou te mandando uma pergunta e eu quero uma resposta. E aí essa resposta vai para o header. E aí, basicamente, você navega, você testa se o header voltou alguma informação, e aí você navega por ele, criando em cada navegação um objeto. Para ou você retornar um único objeto, ou retornar uma lista de objetos. Para pegar a informação lá do banco, você tem que, a informação sempre volta como um value, tá? Porque a gente está pegando aqui, ó, get value. Então, o que é esse value? É uma variável tipo object. Beleza? Uma variável genérica. Então, você pega o valor por get value, então você já sabe que você está recebendo um object. Você está recebendo um valor que veio do banco de dados na forma de uma variável tipo object. Então você tem que transformar essa variável no tipo de dado que a sua classe, que a propriedade da sua classe está pedindo. Então pode ser um int, um string, um double, um boolean. Então você tem que fazer a transformação. E aí na hora de fazer a transformação, é o int 32 parse, um toString, um double.parse. Se for um boolean, lembrando, se for um boolean,
O SQL Server, ele não tem um tipo de dado boolean, beleza? Ele não tem. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um campo int, que você vai colocar 0 ou 1, você vai criar um campo char, que você vai colocar SON, VOF, 0 ou 1 no campo char também, e aí você vai ter que fazer a tradução disso para boolean, entendeu? Então, eu uso muito o SON, né? Porque aí o campo boolean tipo, sei lá, fez faculdade, aí é um boolean, sim ou não, né? Verdadeiro ou falso. Aí você coloca S, é inteligível para o ser humano que S é sim, está respondendo sim para a pergunta, fez faculdade, entendeu? Então, aí eu costumo colocar, e aí eu tenho que fazer um if aqui para testar. If o getValue, né, .toString lá foi igual a S, eu vou jogar um true na variável. Se não, eu vou jogar um false. Então aí eu tenho que fazer essa conversão para jogar os valores na propriedade da minha classe de model. Beleza? Sempre tem que jogar. Beleza? Mas era mais ou menos isso ou você estava esperando uma coisa específica? Agora eu entendi. A tabela lá no banco de dados é a classe. E de model. As propriedades delas são as variáveis que você cria ali de acordo com o tipo dela no banco de dados. Isso. E a ligação é só aquela comunicação entre as classes ali. Isso aí. Isso aí. Beleza? Valeu. Galera, mais alguma dúvida? Sério mesmo? Estão preparados para fazer a prova? Preparado? Não, isso é. Agora tem que estudar. Agora tem mais uma semaninha aí para estudar. Beleza?